Jornal Maringá Esportes, um pós-jogo do que foi a vitória do Maringá na sua estreia aqui no Willie Davis pela Série C do Campeonato Brasileiro. Maringá 1, São Bernardo 0, gol de Maranhão cobrando o pênalti. Bora falar sobre esse jogo, Vitão do meu lado. Voltamos à nossa cabine aqui no Willie Davis também. Quem sabe seguimos aí na Série C, nesse ambiente diferente, né, Vitão? Exatamente, Pozão, no apagar das luzes aqui no Willie Davis. Galera já toda foi embora, só vai sobrar gente no estádio de novo pra fazer esse pós-jogo querido. Literalmente, após o jogo, com todo o ânimo, com todo... Tá tudo fresco na nossa cabeça ainda. E vamos tentar passar por o que foi essa partida, pelo que foi o São Bernardo, pelo que foi o próprio Maringá, que eu acho que vale muito mais comentários do que o São Bernardo, que, vamos ser sinceros, Pozão, já dando spoiler aqui, não jogou nada hoje aqui. Sim, Vitão, sim. Da forma que foi a vitória do Maringá por 1-0, num pênalti, vamos chamar de duvidoso. Às vezes a galera vai olhar só isso e não vai ver o contexto, não vai ver o que foi o jogo como um todo. Mas foi um jogo em que o Maringá dominou 90% do tempo. Eu vou deixar só os últimos 10 minutos de jogo aqui pro time do São Bernardo, que nos acréscimos deu uma bafa e quase empatou o jogo. Mas, no geral... Que nada mais era obrigação também, com menos um, né? Era muita obrigação. O Maringá teve mais volume de jogo, criou muitas chances, e isso não tá sendo novidade pro torcedor maringaense, né, Vitão? Ô, Pozão, cara, eu vou até falar com o nosso público aqui o que foi esse confronto até antes de começar o jogo. Porque, cara, o São Bernardo, ele tava com uma fama absurda, principalmente, querendo ou não, pelo que ele fez no Paulista. Todas as rádios falaram isso, todos os programas falaram isso. Foi aquele time que ficou na frente de Palmeiras, na frente de Ponte Preta, lá no Paulistão. A gente já veio com muita insegurança do que ia ser a partida de hoje, porque o São Bernardo, assim, a priori, estava acostumado com o que seria confrontos grandes, confrontos difíceis, ainda mais o Maringá dentro da sua casa, mas é bizarro o que não mostrou nada em campo o time do São Bernardo. O jogo começa muito quente, o jogo começa com várias chances criadas por parte do Dogão, a gente continua fazendo esse ritmo de jogo acontecer, a gente continua atacando o São Bernardo do jeito que pode, cara, e não reagia. Eu vou até fazer um parâmetro aqui, Pozão, com o Guarani, porque contra o Guarani foi a mesmíssima coisa. A gente botou uma expectativa muito grande contra o Guarani, Pozão, achando que ia ser um jogo difícil, só que, cara, chega aqui, eu realmente não sei. Aí você vai me ajudar a entender aqui, se é o Maringá que tá jogando uma bola absurda pro que a gente tava esperando na Série C, que a gente tava esperando um nível muito mais alto do que o Paranaense, muito mais alto do que a Série D, ou se realmente o São Bernardo e o Guarani estão em más lençóis nessa Série C. Então, eu vou falar que é um pouquinho dos dois, tá? Porque a gente viu o Guarani perdeu essa rodada também pro time do Brusque, não desempenhou um bom futebol diante da sua torcida na rodada passada, e o São Bernardo também, na rodada passada, diante da sua torcida, estava perdendo o jogo até o finalzinho, onde conseguiu empatar no jogo em 1-1. E hoje veio pra Maringá, não conseguia trocar 3 passos no campo ofensivo, o Maringá abafando. E aí vai também do mérito do Maringá, não tem como a gente não falar da postura do Maringá com muita garra, com sangue, com intensidade o tempo inteiro, sabe? A gente vê jogadores como o Buga, como o Maranhão, como o Negueba, que correram do primeiro ao último minuto em campo, cara. Então não tem como a gente não destacar essa entrega do time Maringá, que com certeza influencia demais em jogos como esse. E de verdade, o Maringá mereceu muito essa vitória. A gente pode pensar que não foi da maneira que deveria ser, porque foi por um pênalti, no mínimo, duvidoso. Tem gente falando que não foi pênalti. Como a gente está transmitindo aqui no estádio, a gente não tem também o privilégio de ver o replay da jogada várias vezes, a gente tem que transmitir o jogo. Então, vamos deixar... Mas vamos ser sinceros aqui, Pozão, a gente não viu o pênalti. A gente não viu o pênalti. A gente não viu daqui o pênalti. Exato. Quando aconteceu o pênalti aqui no estádio, ninguém percebeu. A gente realmente só foi ver que foi pênalti quando o juiz dobrou as pernas e apontou para a marca do pênalti. Sim. Então, realmente foi muito duvidoso. Eu não vou ser hipócrita aqui de quando acontece contra o Maringá, eu xingo, eu fico muito maluco com a arbitragem, e quando acontece pró-Maringá, eu vou ser hipócrita de falar que é isso aí mesmo, tem que ser desse jeito, é justiça do destino. Não, gente. Foi um pênalti que, pelo que a gente viu, eu não achei pênalti. Mas, claro, foi muito mais justo o resultado desse jeito do que um 0-0. Não era pra ter sido desse jeito, mas o resultado foi justo pelo jogo que fez o Maringá, né? A gente lamenta até a questão de não ter VAR na Série D.
precisava ter. Pauzão. Na Série C, perdão. E o Ronald também foi expulso no final do jogo. Já que a gente entrou no quesito da arbitragem, vamos falar. O Ronald foi expulso no final do jogo, levou o segundo cartão amarelo, ele deu entrevista pra nós. Falou que na percepção dele não era pra cartão amarelo aquele lance também. Então, assim, a gente lamenta o fato de não ter o VAR, porque, de acordo até com as palavras do Ronald, a arbitragem brasileira hoje tá dependente do VAR. Tá dependente de uma possível revisão. Não tá sabendo mais ter convicção em lances cruciais da partida, como foi em relação ao pênalti e também ao cartão vermelho do Ronald. Cara, e é todo jogo isso, né, Pozão? Sim. Todo jogo tem um lance desse, cara. Só contra o Maringá, que é o time que a gente acompanha, teve o cartão vermelho do Cheron no último jogo, teve o pênalti agora contra o São Bernardo. Querendo ou não, é claro, isso não iria pro VAR. Mas só falando, a arbitragem deu um segundo amarelo pro Ronald, que eu senti que ele deu mais o amarelo porque tinha esquecido que o Ronald já tinha amarelo. Foi assim, bizarro. Verdade. Foi bizarro, porque aquele... Pra mim, aquilo não era falta pra amarelo, só que depois eu acho que ele revisou lá e viu que realmente o Ronald já tinha amarelo e acabou expulsando. Isso já vai deixar o confronto contra o Londrina muito mais difícil. Cara, perdeu o Ronald, que é todo esse significado de jogador pro Maringá, de xerife, de capitão, de ser uma voz ativa, de ser líder. Cara, o Ronald pode ser muitas vezes expulso, mas não dá pra falar que ele que ele omite a presença dele em jogos, porque mesmo expulso ele sempre tá aqui, mesmo expulso ele viaja com o time, ele tá sempre presente. Assiste jogo na torcida. Cara, ele é sensacional, só que realmente agora falando, já adotando que ele levou os 2 cartões, Pozão, daí vamos trocando os assuntos aqui à medida que a gente vai conversando, Pozão. O Ronald não pode levar cartão amarelo tão cedo. Esse que é o grande problema. O segundo cartão amarelo, a gente entende. É zagueiro, é volante. Segundo tempo, tem que parar contra-ataque, tem que segurar alguém. Cara, o cartão amarelo é normal. O cartão amarelo, às vezes, nesse segundo tempo, até a gente consegue enxergar até como uma tática, Pozão, pra não levar o próprio gol. Sim. Mas o Ronald levar cartão amarelo antes dos 30 do primeiro tempo, cara, dificulta muito o trabalho do próprio Jorge Castilho. Sim. E é esse que vem sendo o grande ponto da zaga do Maringá, né, desde o início da temporada. Hoje, assim, não sei o que deu no Jorge Castilho, ele colocou o João Félix, que há muito tempo não vinha pra jogo, e sorte que o João Félix estava em campo quando o Ronald foi expulso, que a gente conseguiu compor nessa zaga de novo. Senão, o Jorge Castilho já não tinha mais alterações, e com o Ronald expulso ia complicar um pouquinho a situação. É claro, pro próximo jogo contra o Londrina a gente fica preocupado, mas lembrando que o Ronald começou atuando como volante hoje, tá? Então vai ter que arrumar outro artifício, o Jorge Castilho, para fazer essa volância. E hoje a gente teve estreias do Pingo e também do Evanderson no meio campo do Maringá. Vale a pena a gente passar por eles também. Então, o que você sentiu dessas 2 estreias do Maringá? É que assim, o time inicial, os 11 iniciais, Pozão, eles foram muito intensos, cara. Não que que as alterações não foram, porque eu sei que elas deram a vida em campo, eu sei que todo mundo entregou tudo que tinha, todo mundo quando apitou o apito final, cara, se jogou assim no campo porque era o que dava, porque fizeram tudo que podia, tava com 1 a menos, correram muito, mas eu senti muito que os 11 iniciais estavam muito mais ligados e foram muito mais assertivos, muito mais efetivos do que as alterações. Vimos muito pouco do Evanderson e do Pingo. Então, eles vêm com essa expectativa de muitos comentários positivos dos seus ex-clubes. São volantes que podem sim pegar essa função do próprio Ronald. Então, às vezes, o Ronald, taticamente, pode não fazer muita falta. Só que, cara, emocionalmente, você ter o Ronald te traz muito mais segurança. Até por essa questão de ele ser volante e uma alteração ele conseguir desempenhar esse papel de zagueiro muito bem. Vimos muito pouco das alterações, mas sentimos que podem sim agregar muito, porque o Jorge Castilho fez alterações que ele não faz, né, em jogos recorrentes. Então entrou o Pingo, entrou o Evanderson, entrou o João Félix. Cara, eu vou te falar, tirar o chapéu total pro Jorge Castilho, porque eu não sei da onde ele tirou a ideia de botar o João Félix, mesmo o Ronald ainda estando em campo. Só que botou, e por um milagre, assim, ele estava dentro de campo quando o Ronald foi expulso e conseguiu, então, fechar a casinha, o Jorge Castilho, para segurar o resultado. Show de bola. É isso aí, Vitão. E a gente sentiu um pouco dessas mudanças hoje, mas, claro, é só o primeiro jogo deles, tinha toda a questão do nervosismo, tinha toda essa questão envolvida, a atmosfera do Lee Davis também abraçando os caras que entraram para fazer essa estreia hoje pelo Maringá. E, enfim, o Maringá teve muitas chances, teve muito volume de jogo ao longo da partida,
tava com dificuldade de converter as bolas em gol. E eu vou destacar aqui alguns jogadores. Maranhão, cara, jogou muito. Era a válvula de escape do Maringá nesse pivô que ele sabia fazer muito bem. O Ronald muitas vezes não conseguia dar vazão nessa bola ali da defesa pro meio campo, pro ataque. Então o Rafael Willian quebrava muitas vezes essa bola lá pro Maranhão e o Maranhão matava muito bem no peito, segurava essa marcação, conseguia achar uma bola nas alas ali com o Negueba, enfim. E o Maringá pendeu muito o jogo, principalmente no primeiro tempo, com o Negueba, que, cara, há muito tempo que a gente vem elogiando o Negueba, consegue criar muitas chances por esse setor. O Moraes, com muita vontade de jogo, acabou se precipitando em algumas decisões, é verdade, vale a gente falar, mas o que vale pra nós é essa vontade, essa garra, essa gana que o Moraes vem demonstrando. Não marcou ainda nessa Série C, mas com certeza vai sair o gol do nosso menino de ouro. Então eu destaco aí Maranhão, Negueba, Moraes e Léo Ceará. O Léo Ceará saiu cansado, mas quando jogou no primeiro tempo, jogou de terno. Essa que é a verdade, jogou de terno. Nosso quarteto fantástico jogou muito. E além do quarteto fantástico, falar do Buga também, que entrega do Buga nesse jogo. Achado, Pozão. Que achado que foi o Buga. Cara, que homem. É bizarro, porque tudo que o Léo Ceará não jogou no Paranaense, que a gente sentiu muita falta dele no Paranaense, o Léo Ceará jogou nesses 2 jogos, contra o Guarani e contra o São Bernardo. É bizarro que o Léo Ceará tá dentro do físico e tá correndo. Você vê ele em todo lugar do campo, você vê correndo. Muitas vezes o São Bernardo teve a chance de sair no 2 contra 1, ter um jogador a mais no seu contra-ataque, e o Léo Ceará dava um jeito de marcar 2 ao mesmo tempo, de correr até o final, de fazer essa marcação-pressão que o Jorge Castilho pede tanto, e era ele descendo, e era ele subindo. Ele tava em todo o campo e ainda armando o time do Maringá. Impressionante. Então, é impressionante o que o nosso camisa 10 vem fazendo nessa Série C, e que continue assim, cara. Porque a gente brinca de quarteto mágico, Pozão, mas é muito isso, cara. Esses 4 da frente, eles fazem o que querem quando eles estão soltos dentro do jogo. São características muito individuais, muito próprias de cada um. Só que quando você junta nessa bacia que é o Maringá, cara, dá uma receita perfeita. Sim, sim. E daí eles são tão livres dentro de campo que você não precisa nem se preocupar com a linha mais defensiva, porque também tá conversando muito bem. Cara, você via, às vezes o Vilar, ou às vezes o Tito errando alguma coisa. O Vilar tá bem, cara. O Vilar tá muito bem, mas às vezes eles erram alguma coisa, o outro já vem cobrindo, o outro já tá muito esperto pra fazer o que tem que fazer, já sai da sua marcação pra cobrir o erro do seu parceiro. Então é bizarro. Então, olha, vamos ser justos, Vitão. Começo do Paranaense, a gente exigia muito o resultado do Castilho. E, cara, tá de parabéns nas primeiras rodadas da Série C. A gente, como torcedor do Maringá, fica muito feliz de ver o time nesse nível de entrega, nesse nível de futebol apresentado. Então, muito obrigado aí, os jogadores, por essa entrega. É isso que a torcida espera, é isso que a gente gosta de ver. E felizmente hoje o Maringá saiu com a vitória. Novamente, da maneira que foi pelo jogo, o Maringá mereceu sair com essa vitória. Mas, é claro, com um pênalti desse, não deixamos de falar a verdade aqui também. Que, enfim, não foi um lance claro e poderia não ter sido marcado caso existisse o VAR. Mas é que assim, o São Bernardo não pode ficar triste que perdeu essa partida, porque, cara, é bizarro que eles não jogaram nada. Então, mas caso... ficar falando disso, exatamente, né? Mas caso ficasse empatado, seria uma... Eu tenho certeza que pro São Bernardo seria um sentimento de vitória. Claro, assim... Porque não mereceu, gente. Pela postura do time, pelo que o goleiro tava fazendo de cera no começo do jogo, o empate era lucro pro São Bernardo. Com Eles certeza. já vieram com essa postura. Craque do Galo partida, Pozão? Craque do Galo na partida pra mim é o Maranhão. Maranhão? Cara, que teve muita gente que jogou bem hoje, né? É que o gol acaba premiando, né? Mas o Maranhão jogou muito e fez o gol, então é ele. Vamos fazer o seguinte, Dão. Até pra ser mais simbólico, pro Jorge Castilho, que merece muito, que sempre fala desse ponto ótimo, e parece que a gente chegou muito hoje. Vamos dar o craque da na partida, porque é pro jogador mesmo. Pro Maranhão, cara, e menção honrosa. O Jorge Castilho. Pro Jorge Castilho e o time inteiro, cara. Mas assim, tá todo mundo de parabéns hoje. Já que tá todo mundo de parabéns, quando tá todo mundo mal, a culpa é do técnico. Quando tá todo mundo bem, o mérito tem que ser do técnico Jorge Castilho. Então, Jorge Castilho aplaudindo de pé aí o que faz o nosso treinador, que vem subindo com a gente desde 2020. Desde 2020, que a gente não era nada. Sim. Então é isso. Esse é o nosso pós-jogo, galera. Comente o que você achou do jogo, dê o like nesse pós-jogo, compartilhe com o seu amigo também pra ele saber da nossa opinião, também discutir aqui com a gente. Fique à vontade pra falar nos comentários, a gente vai sempre responder, claro. Sempre que o comentário for com muito respeito, a gente vai estar respondendo aí também. Então, grande abraço, lembrar dos nossos patrocinadores. Com certeza. Singular Marcas e Patentes, se você quiser patentear o seu produto ou registrar os seus serviços, faça isso com quem faz há mais de 20 anos em mercado nacional ou internacional.
Singular, marcas e patentes, 20 anos pós no mercado. E também ela, Ótica Leonel, a ótica mais tradicional da cidade de Canção, com os melhores produtos, a melhor qualidade, o melhor atendimento e a recomendação dos especialistas de Maringá. Gente, próximo jogo contra o Londrina. Vai ser clássico do café, sem Ronald, no VGD, lá em Londrina mesmo, na Briga cidade. pela liderança. Briga pela liderança, jogaço. Esperamos você aqui na Rádio Maringá Esportes. Com certeza, grande abraço.